Parto humanizado é o tema do nosso programa de hoje, aqui no Além da Notícia. E, conversando aqui com vocês duas, eu tenho essa informação de que, recentemente, uma portaria do Ministério da Saúde mudou as regras para a realização de cesáreas no Brasil, deixando mais restritas as cesáreas. Os planos de saúde não precisam mais pagar pelos procedimentos, a não ser que haja uma justificativa médica. As normas fazem parte de uma portaria anunciada pelo Ministério da Saúde, com o objetivo, agora, os médicos terão que preencher um partograma, relatório sobre o parto que será requisitado para o pagamento do plano de saúde, e a intenção do Ministério é reduzir a alta taxa de cesarianas no Brasil, que cerca de 85% dos nascimentos registrados são via plano de saúde e por cesariana. O que vocês podem comentar sobre esta portaria aqui do Ministério da Saúde? É para mudar as regras, mas não tem estrutura para se mudar ainda, né? Isso. Primeiro que a gente faz a grande diferença entre a cesariana eletiva, né, que é aquela que é agendada. Eu defino, por exemplo, a DPP, que é a data provável do parto, então quando a mulher vai completar 40 semanas, e ali eu já agendo, eu já mais ou menos coloco que a cesariana vai ser ali por volta da 38ª, 39ª semana, né? Então não precisa a mulher entrar em trabalho de parto, né? E a gente já vai organizar a vida dessa mulher, desse médico, né? E vai agendar essa cesariana. Então, há essa cesariana eletiva. Que é nessa cesariana que o Brasil é o grande recordista, que é a grande luta, por exemplo, do movimento do parto humanizado, né, de todas essas entidades que visam essa melhor assistência ao parto. A gente luta principalmente contra esse tipo de cesariana, né? Então, porque aí você não respeita o tempo do bebê, você não respeita o tempo da mulher, você não sabe que questões, você não sabe nem se a mulher vai chegar, né, nas 40 semanas, quem dirá, né, se ela vai precisar ou não de uma cesariana, né? E há aquela cesariana, Ronaldo, que ela é realizada, por exemplo, durante o trabalho de parto, se percebeu que o bebê está mal posicionado, ou que a placenta estava mal localizada, ou, né, o bebê teve alguma questão, ou aquela mulher, e aí se precisou fazer uma cesariana de emergência, ou uma cesariana intraparto, né? Então, quanto a essa cesariana, pelo contrário, nós agradecemos, né, que a medicina evoluiu tanto, que existe, que ela pode salvar a vida da mãe e da criança. E é para essas horas que ela existe. né? Ela é uma necessidade, entende? O que aconteceu no Brasil? Passou-se culturalmente a entender que o bebê ele podia vir de duas formas. Ele pode, de fato, vir de duas formas, via vaginal ou via cesariana, né? Via de uma forma natural, daquela que Deus criou, né? Ou via uma intervenção cirúrgica, né? Então, se entendeu que a mulher poderia escolher entre ter um bebê de uma forma normal, né, da forma como nós fomos criadas para ter, como nós fomos criados para nascer, ou de uma forma com intervenção cirúrgica, né? E aí foi se criando a coisa de que na cesariana a mulher não sofre, a mulher não vai sentir dor, a mulher ela pode se preparar melhor, né? Então é previsível, vamos dizer assim, né? Durante um tempo, por exemplo, existe uma década se passou, esperava a mulher entrar em trabalho de parto, né? Por exemplo, a minha década, a década de 80, de 70, você ainda se esperava a mulher entrar em trabalho de parto. Mas não vai sofrer tanto não precisa, já sofreu, não teve dilatação, né? O bebê está enrolado, o bebê está com um nó no pescoço, então vamos para a cesariana que é melhor, né? E aí se começou. Mas se tirou até esse pudor de que a gente vai esperar a mulher entrar em trabalho de parto, a gente vai logo agendar a cesariana dessa mulher. Então ela passou a ser uma escolha também. O grande problema aí... Passou a ser a melhor opção. Exato. Porque hoje 85% dos partos são assim, né? Então se tornou a melhor opção. Aí o parto normal passou a ser uma aberração, né? Então por que a mulher passa tanto tempo em trabalho de parto, sofrendo, com dor, né? Se ela pode ir lá em 40 minutos resolver a questão. Aquilo que é natural, saudável, benéfico para a mãe e para o filho, se tornou algo, não, isso é negativo. Inclusive com uma visão muito negativa. Sim. Sim. E, inclusive, nós temos um problema sério, né, com essa questão das cesáreas eletivas, que é o aumento da prematuridade, né?
porque muitas vezes decide-se aleatoriamente tirar um bebê que a gente achava pelo cálculo da idade gestacional, que é um cálculo, né? Mas às vezes a gente vai e tira o bebê e ele não tinha aquela idade gestacional calculada, né? A idade real dele era menor. Então, hoje tem uma problemática muito grave nesse sentido, né? Do aumento da prematuridade. Então, não é uma questão banal, né? E assim, eu acho que essa questão da medida da ANS, né, é uma tentativa, né? Eu acho que é uma tentativa, aquilo que a gente estava conversando antes, né? Existem várias tentativas, eu acho, hoje E é no louvável, país. então, a atitude do Ministério da Saúde, Sim, né? Porém, a gente sabe que teoria e prática são duas coisas diferentes, né? Então, assim, a gente exigir dos médicos agora que eles passem a atender parto normal sem ter a capacitação para tanto, né? Às vezes pode ser um tiro que pode sair pela culatra, né? Isso é um pouco complexo. Então, assim, mas existem também programas que estão tentando conscientizar os médicos, né, para essa questão. Pelo que a gente está conversando, tudo isso passa por uma estruturação de um sistema inteiro. Não é? Exatamente. E aí necessita-se de planejamento. É uma mudança de atitude. É uma mudança completa. Olha, vamos fazer o seguinte, nós vamos conhecer agora uma enfermeira que, segundo aqui, é uma enfermeira, ela tem uma equipe domiciliar, de parto domiciliar planejado. Vamos acompanhar a reportagem. A nossa cultura, ainda assim, pelo fato de estar sempre, né, valorizando a questão do parto cesáreo, e isso tem distanciado desse mundo do natural, o mundo do parto natural. E esse distanciamento muitas vezes causa uma certa medo do desconhecido. Um dos grandes trabalhos que a gente faz é de trazer informações para esse casal, né, da importância, usar recursos que podem estar facilitando o trabalho de parto e pós-parto. Muitas vezes esses recursos próprio acolhimento, segurança, confiança. Então, quando ela se sente confiante e segura com a equipe, uma das coisas que podem estar ajudando e facilitando ela, né? A gente sabe que o quanto o medo e a ansiedade podem influenciar até nas sensações dolorosas do parto. Muitas vezes nos hospitais, essa mulher ela fica sozinha, né? Ela fica abandonada, e isso já é uma violência, né? Dita também como violência obstétrica institucional, que ela chega abandonada, ela não tem direito de escolha de posições. Isso também é um dos recursos que a gente utiliza para que ela fique confortável na hora do parto, principalmente na hora da expulsão do bebê. A gente acompanhou, portanto, a Letícia, vocês conhecem a Letícia também, Sim, não é? Sim. Rafaela, o que te levou a escolher, como é que você escolheu ter seus filhos de parto natural, humanizado, em casa, porque isso assusta a grande maioria das mulheres hoje. Para elas soa como algo inseguro. Não é? Primitivo. Sim. Às vezes sim. até, né? Ronaldo, essa escolha ela foi feita lá na minha formação em psicologia. Né? Eu, quando tive acesso a desenvolvimento pré-natal, desenvolvimento da criança, eu tomei duas decisões. Que quando eu fosse mãe, eu não iria trabalhar 8 horas por dia, né? Então eu teria um tempo para me dedicar às crianças, eu não teria condições, assim, acho que psicológicas mesmo, afetivas, de passar o dia fora e deixar uma criança com algum outro cuidador em uma creche. Então eu entendi isso, né? E que eu queria ter um parto natural. Naquele momento eu não entendia muito, porque eu tive acesso aos conceitos do parto Le Boyer, que é um médico, né, francês, que na década de 70, se eu não me engano, né, Paloma, ele trouxe essa visão, né, de, por exemplo, uma luz diminuída na sala de parto, um clima, né, mais ameno para aquele bebê chegar, porque você imagina que o bebê chega de um escurinho, numa temperatura de 36 graus, né, é recebido numa sala gelada, com uma luzão na cara, então é todo manipulado. Então ele trouxe alguns conceitos, né, de que para amenizar essa chegada do bebê. Então eu tomei conhecimento disso aí lá
em 2000 e pouco, né, na minha formação. E quando eu engravidei, né, eu já estava aqui em Brasília, isso foi em Recife. E lá em Recife eu sabia os caminhos das pedras, porque eu conhecia alguns grupos, né, tive contato com algumas pessoas. E quando eu me mudei para Brasília, eu fiquei assim, nossa, e agora? Estou grávida, né? Não queria ficar com a médica que eu estava, porque eu entendi que ela, né, me levaria a uma cesariana. E aí eu dei assim a graça, a providência divina mesmo de conhecer a minha parceira hoje, Silvana, né, que teve o primeiro filho dela num parto domiciliar. Ela é parteira. Ela é doula voluntária, né, professora do Instituto Federal. E a gente coordena junto, ela e o marido dela, o ISTA aqui em Brasília. Então, eles participaram de um grupo de gestantes lá em Recife, tiveram o primeiro filho deles num parto domiciliar. E aí eu fui a primeira participante do primeiro encontro do ISTA aqui em Brasília. Né? Então, foi no grupo de gestantes. A gente vai colocar aí o site do ISTA, isso, né? Para as pessoas se informarem. Foi no grupo de gestantes que eu comecei realmente a me informar, a entender o que era um parto humanizado. E aí foi quando eu fui buscar os profissionais que aqui em Brasília eram pouquíssimos na época. A Paloma estava chegando, estava revalidando ainda, né, era o currículo. Então, tinha a enfermeira Marília Largura, mas que ela já estava muito idosa, não estava querendo pegar muitos partos, né, para acompanhar. E aí foi quando eu encontrei a médica, a obstetra Carla Dyer, que ela diz assim, que ela evoluiu e virou parteira, né? Ela era médica e evoluiu e virou ela parteira. disse que fez um processo contrário. E aí foi ela, junto com a doula Rita Pinho, que hoje é parteira, né, me assistiu nos meus 2 primeiros partos em casa. Eu tive que convencer meu marido, né? Eu já tinha certeza de que... Eu acredito assim, que eu tomei a decisão de ter um parto em casa porque, assim, talvez pelos motivos errados. Assim, eu detesto, assim, hospital, as intervenções, eu faço de tudo, né, para não precisar. Então, me dá insegurança isso, né? E, para mim, a ideia de ter em casa, no meu ambiente, né, no meu quarto, ali, com as minhas coisas, me dava mais segurança. Então, a gente encontrou um dia uma mulher numa padaria que estava no 4º filho. E conversando com ela disse assim, mas em casa são as minhas bactérias, né? O meu filho já está acostumado com aquele ambiente e tal. Quando a gente saiu da padaria, meu marido disse, não, então a gente vai ter em casa. E aí a gente conheceu a equipe e todas as nossas questões, os medos, as dúvidas, por exemplo, se precisar de uma emergência, o que é que faz, como é que faz, o hospital, há quanto tempo está daqui, que hospital a gente vai. Então, isso tudo é conversado. Né? Então, a gente não vai ter é diferente, por exemplo, de uma mulher lá no interior, no sertão, que ela não tem recursos, a única pessoa com que ela pode contar é aquela parteira, e que o hospital, às vezes, está a muitos quilômetros de distância. Né? Então, assim, realmente ela tem que rezar, inclusive, para que tudo dê certo, que ela não precise. Né? Num parto domiciliar hoje, na cidade, a gente pode planejar. Né? É muito seguro, porque a gente planeja. Né? Então, a equipe ela vai com toda a competência, né? Inclusive para os primeiros socorros com a mãe e com o bebê. Né? Então, a gente tem que ter uma certa distância do hospital, então, pensar em se a gente está a tantos quilômetros do hospital, então, em que momento a gente vai sair dessa residência, né, Paloma? Paloma que assiste parto domiciliar. Né? Exato. Né? Ela pode até... Porque, assim, a minha preocupação era, eu estou na minha casa e estou bem assistida. Era essa. Bom, Paloma, já aconteceu algum caso de dificuldade? O que você pode contar para a gente de experiências vividas como parteira? Sim, assim, eu acho que esse aspecto que a Rafaela está levantando do planejado, né, que a Letícia levantou também ali quando ela estava falando, na bonita fala que ela teve ali na reportagem, é muito importante, né? Então, o parto domiciliar planejado, ele tem alguns critérios, né? Então, nós atendemos só gestantes que têm uma gestação de baixo risco ou de risco habitual, porque vamos combinar que ninguém fala de parto sem risco ou gestação sem risco, né? A gente fala de gestação de alto e baixo risco, ou risco habitual, né? Que costuma se dizer hoje em dia. Então, a gestante precisa ser uma gestante de risco habitual. A gente tem que ter um profissional treinado, né, no atendimento do parto domiciliar fisiológico, que saiba reconhecer possíveis intercorrências e que saiba também prestar uma assistência emergencial, né, num caso de necessidade. E o terceiro critério, né, essa relação de
referência e contra-referência com o sistema médico hospitalar, né? Então, para que hospital a gente vai, se a gente precisar, quem vai ser o médico, né? Então, muitas vezes aqui em Brasília nós desenvolvemos parcerias com médicos, né? Que a gente costuma chamar carinhosamente de plano B, né? Porque o plano A seria parir em casa, mas caso a gente precise, a gente sabe que a gente pode ter esse recurso. E assim, a gente sabe que estatisticamente, né, mais ou menos 12%, né? Varia um pouco de estudos, né? Mas, assim, em geral, 10 a 12% dos partos domiciliares vão acabar em transferência para o hospital. Isso não significa que eles vão necessariamente acabar em cesariana e não necessariamente que todos esses 12% são emergências, né? Muito pelo contrário, é uma pequena porcentagem, graças a Deus, né? Que a gente precisa dessa assistência emergencial. Então, sim, já me aconteceu, né? Eu acho que a minha prática aqui em Brasília é uma prática urbana, como a Rafaela estava falando, então a gente tem proximidade, né? Mais ou menos todo lugar no Distrito Federal está mais ou menos a meia hora, 40 minutos de um centro hospitalar, sim, e assim, já aconteceu algumas vezes da gente precisar ter essa assistência médica. Graças Mas a maioria a Deus, das vezes? A maioria das vezes tudo bem, né? E a maioria das vezes, às vezes até acaba em parto normal dentro do hospital, porque a gente precisou de alguma intervenção, né? Que estava disponível lá. Muito bem. Olha, para as mamães que conheceram hoje sobre parto humanizado, além do site do ISTA, tem mais algum endereço ou o site do ISTA já tem tudo? Não, tem a parte do princípio, que lá você encontra, né, no Brasil inteiro, inclusive, várias referências de grupos de apoio a gestantes, de profissionais, de doulas, né? No ISTA a gente geralmente tem os encontros aqui em Brasília. Esse endereço que está aparecendo aí agora, né? Isso. Ok. Mas o ISTA está presente em 7 cidades, né? Na verdade, 17 cidades. E ali quem quiser pode se comunicar com vocês, sim, né? Sim. Muito bem. Olha, acabou o nosso tempo, essa é a notícia ruim. Tá? Muito obrigado. Vocês falaram aqui coisas preciosíssimas, tenho certeza que tanta gente gostou de conhecer. Obrigado, Rafaela. Obrigado, Paloma. Foi um prazer recebê-las aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Isso, e boa noite para vocês. Igualmente. Este programa pode ser revisto na nossa página alendanoticia.net, também no nosso canal no YouTube. E não se esqueça, olha, reveja depois, mostre para outras pessoas. Na semana que vem voltaremos novamente aqui no Além da Notícia com outro tema de importância, de atualidade, do seu interesse. Até lá, boa noite, bom sono.